Hoje eu vou te mostrar como esse livro aqui, em português mesmo, consegue te ajudar a destravar o seu inglês. Eu sou Juliana Matos, eu sou professora de inglês e eu acabei de ler esse livro e por isso eu fiz a associação dele com o aprendizado de inglês e eu trouxe esses pontos aqui bem importantes para vocês. Existe uma diferença importante entre começar o hábito e desenvolver a habilidade. Estudar durante 5 minutos pode ser uma excelente maneira de vencer a resistência inicial, mas falar inglês com confiança exigirá ao longo do tempo contato, prática, aprofundamento e correção que vai acabar sendo mais de 5 minutos por dia. Mas os 5 minutos são a porta de entrada, não necessariamente a casa inteira. É só para você começar, para você entrar, para você apertar o play. Então, nos dias corridos, se você estabelece 5 minutos, isso pode impedir que você simplesmente desapareça completamente do processo. Nos dias mais tranquilos, você pode fazer uma aula mais longa, estudar por mais tempo, uma prática de conversação ou uma atividade que exija mais concentração. Mas no dia corrido, se você coloca os 5 minutos como objetivo, você vai conseguir dar conta, independente do seu dia estar perfeito ou não. Então você não precisa escolher entre constância e profundidade. As duas podem trabalhar juntos. Então vamos pensar aqui num exemplo. Imagine 2 pessoas que estudam o mesmo total de 2 horas por semana. A primeira, ela concentra tudo em uma única sessão no domingo. Ela estuda as 2 horas no domingo e acabou. A segunda, ela distribui o tempo em 4 sessões de 30 minutos. Então, durante 4 dias, ela assiste os 30 minutos, que vai contabilizar as mesmas 2 horas semanais das duas. Dependendo da atividade, a distribuição pode favorecer a retenção, porque a segunda pessoa, ela precisa reencontrar e recuperar o conteúdo em diferentes momentos. Então, em diferentes momentos, ela vai ter acesso àquele conteúdo. Isso não significa que uma sessão longa seja inútil, de forma alguma. Ela pode ser excelente para uma aula, uma conversa, um exercício mais complexo ou um momento de imersão mesmo. O problema é quando aquela sessão é o único contato da pessoa com o idioma durante toda a semana. No aprendizado de línguas, frequência e profundidade não precisam competir. Você pode ter pequenos contatos durante a semana e também momentos maiores de estudo. E aqui eu quero fazer uma associação importante com as minhas aulas, né? A gente tem uma aula ao vivo e uma aula gravada. Na aula ao vivo, a gente tem uma pequena explicação, interação, prática, correção e aprofundamento. Mas o aluno ele também precisa reencontrar o inglês nos outros momentos. Por meio da aula gravada, que eu disponibilizo na semana. Na semana ele tem uma aula ao vivo e uma aula gravada, além de exercícios diários, áudios, revisões, challenges, desafios que a gente manda no grupo. Então o aluno ele tem contato diariamente com o idioma, porque uma única aula por semana ela pode ensinar muito, mas o contato recorrente ajuda esse conteúdo a permanecer acessível. Outro conceito muito poderoso do livro é o que James Clear chama de platô do potencial latente. Ele usa a imagem de um cubo de gelo em uma sala fria. A temperatura ela começa abaixo de 0. Ela sobe 1 grau, mas o gelo continua igual. Sobe novamente, visivelmente nada acontece. A temperatura ela continua aumentando até chegar ao ponto em que o gelo começa a derreter. Para quem observa apenas aquele momento, parece que a transformação aconteceu de repente, mas ela foi preparada por todas as mudanças anteriores, por cada grauzinho que foi subindo na temperatura. E essa imagem ela combina muito com o inglês. Você estuda durante uma semana e ainda trava. Estuda durante um mês e continua esquecendo as palavras. Assiste algumas aulas, mas ainda não consegue entender uma série inteira. Aí você começa a pensar que não tá funcionando. Essas aulas não tá dando certo. Mas o que você precisa entender é que parte da aprendizagem está acontecendo antes de se tornar claramente visível. Você está se familiarizando com os sons, reconhecendo estruturas, criando associações, encontrando as mesmas palavras em novos contextos e fortalecendo determinadas memórias. Até que chega o momento que você consegue responder uma pergunta
com menos esforço. Até que chega um momento que você consegue entender aquela expressão em uma música. Entende a ideia principal de um vídeo. Aí pra quem não acompanhou o seu processo, ou até pra você mesmo, se você estiver desligado desse detalhe, parece que aconteceu naquele momento. Mas aquele momento ele foi construído por muitos contatos anteriores. Essa ideia ela pode ajudar muito quem está frustrado porque ainda não consegue enxergar grandes resultados. No entanto, precisamos ter cuidado para não transformar o platô em uma desculpa para continuar repetindo uma estratégia ineficiente. Nem toda falta de resultado significa apenas que você precisa esperar mais. Às vezes você está praticando pouco também. Ou às vezes o conteúdo está muito acima do seu nível, ou o conteúdo está muito abaixo do seu nível. Talvez você esteja somente assistindo e nunca tentando realmente lembrar sem olhar, não está tendo o direcionamento correto para que aquelas frases, aquelas expressões realmente virem aprendizado na sua cabeça e atinjam a sua memória longa, né, de longo prazo. Talvez você esteja decorando listas enormes, mas não usando as palavras em frases, não praticando. Talvez você tenha contato com o idioma, mas não receba nenhum feedback que vai te ajudar a fazer suas correções ou a melhorar na pronúncia. Talvez esteja praticando apenas leitura, embora seu objetivo principal seja falar. Então você vê todas aquelas expressões, você lê às vezes até só de cabeça e não pratica a fala. Por isso, quando o resultado demora, você precisa de duas atitudes: continuar, não parar nunca, e avaliar. A pergunta não é apenas estou sendo constante, também deve ser o que estou repetindo está realmente ligado à habilidade que quero desenvolver? Gente, entendam uma coisa: constância sem direção pode apenas estar mantendo você ocupado. Direção sem constância não tem tempo suficiente para produzir resultado. Nós precisamos das duas juntas. Então aqui você viu a força dos pequenos hábitos. Todo hábito ele começa com uma pista. A notificação aparece, você pega o celular. Você vê a cafeteira lá, prepara o café. Você chega em casa, coloca a chave no mesmo lugar. Muitas ações elas são iniciadas por estímulos do ambiente. O problema é que para muitas pessoas não existe nenhuma pista clara para estudar inglês. O material de inglês está lá guardado, Deus sabe onde. O aplicativo que você estuda lá no celular tá escondido entre dezenas de outros que você só vai ver mesmo no dia que Deus ajudar você a lembrar. O horário para estudar muda todo dia. Aí a pessoa pensa, eu vou estudar quando eu tiver tempo. Mas quando eu tiver tempo, não é um plano. É uma intenção bem vaga, que não vai te ajudar em nada. E assim, quase sempre outras tarefas vão ocupar esse espaço primeiro. Uma maneira de tornar o hábito óbvio é definir uma intenção de implementação. Então, em vez de dizer, vou estudar inglês essa semana, você determina quando, onde e por quanto tempo você vai estudar inglês essa semana. Por exemplo, de segunda a sexta, depois do café da manhã, vou estudar inglês durante 15 minutos na mesa da cozinha. Pronto, você tem ali um comportamento concreto, um compromisso estabelecido. Outro recurso aí que a gente pode usar é o que ele chama de empilhamento de hábitos. Você conecta um novo comportamento a algo que já faz parte da sua rotina, que é todo dia você toma café da manhã, então você já coloca o inglês empilhado com o café da manhã. Ou, por exemplo, depois de preparar o café, vou revisar 5 frases. Um comportamento novo está empilhado em outro que você já tem costume de fazer. Ou, por exemplo, depois de deixar meu filho na escola, vou ouvir um áudio em inglês. Pronto. Fato. Estabeleça esse compromisso com você e faça. Porque é muito mais fácil lembrar de uma ação quando ela está ligada a uma rotina que já existe. Outra coisa importante também é você organizar o seu ambiente. Deixa o caderno em cima da mesa, deixa o caderno de inglês que você vai estudar deixa tudo que você vai precisar para o estudo de inglês visível, fácil. Coloca o aplicativo que você usa na primeira tela do celular em destaque. Separa previamente o áudio que você vai ouvir. Deixa o fone de ouvido já ali do lado para facilitar a sua vida. Porque quanto menos decisões você precisar tomar no momento de estudar, menor será a resistência. Isso não significa que o ambiente fará toda a aprendizagem acontecer automaticamente. Não. Ele apenas vai facilitar o começo. E essa distinção é muito importante.
Com o tempo, você pode automatizar o ato de sentar, abrir o material e iniciar a atividade. Mas compreender um áudio difícil, formular frases e conversar em inglês continuarão exigindo atenção. Então, o objetivo do hábito não é tornar o inglês inteiro, automático imediatamente, mas é diminuir a negação mental necessária para você começar. Bom, gente, como não dá pra resumir esse livro em um vídeo só, eu fiz alguns vídeos, vou colocar uma playlist separada só pra hábitos atômicos. Então, se você tá chegando agora, eu não sei quantas vão ficar, porque eu ainda vou editar, mas eu espero que seja útil pra você essas informações, como foi útil pra mim na minha vida. See you later!